hoje eu me deparei com um vídeo que está rolando na internet de uma coach chamada Andressa Mendes. Ela já se retratou sobre esse vídeo, em que ela fala uma frase, um momento que me marcou demais, tá? Ela diz o seguinte: por que aqueles judeus que estavam lá no campo de concentração simplesmente se entregaram? E a resposta dela para essa pergunta dela é: porque não tinha um propósito maior, não tinha um objetivo maior. Enfim, não estou entrando no mérito aqui da retratação dela ou do trabalho dela, mas eu acho que isso leva a gente para uma questão muito importante: a necessidade, a importância de se estudar o Holocausto nas escolas, a importância da gente levar realmente a sério o estudo do Holocausto, não só da Segunda Guerra, não colocar o Holocausto como uma parte da Segunda Guerra, mas o Holocausto como uma guerra à parte. Quem estuda o Holocausto, quem conhece um pouco sobre o Holocausto, quem lê Primo Levi, sabe, não tem depoimento mais contundente do que do Primo Levi. Quem conhece, tem um pouco de contato com depoimentos dos sobreviventes, eles estão aí, eles estão na internet, a gente pode ter acesso a esses depoimentos, alguns sobreviventes ainda estão vivos. Enfim, quando a gente conhece um pouco o que aconteceu naquele período, a gente jamais vai dizer essa frase: por que aqueles judeus que estavam lá no campo de concentração simplesmente se entregaram? Porque isso não aconteceu. Os judeus não caminharam por livre e espontânea vontade. A situação do Holocausto é uma situação fora de qualquer situação no mundo racional. O que aconteceu naquele período eu acho que é ininteligível. Pessoas que foram levadas para câmaras de gás não tinham um propósito maior de vida. Sobrevivência, vida, não é um propósito? Não é um propósito maior? Sobreviver? Falta realmente empatia. Faltou a Andressa um conhecimento maior daquele momento da história. Mais do que conhecer, é sentir, sabe? É que elas entrem naquele período da história, sabe? E para isso, a gente tem a informação pra caramba. A gente tem livros, a gente tem filmes, a gente tem depoimentos, a gente ainda tem sobreviventes que estão vivos. Eu sou escritora, eu trabalho com temáticas ligadas ao Holocausto. Enfim, meu último livro chama Sonata em Auschwitz, que fala justamente sobre esse período, sobre a estada no campo de concentração. Então, da quantidade de material que eu li, da quantidade de sobreviventes que eu acompanhei, depoimentos, enfim, que eu conheci, quando eu mergulhei no livro para falar a saga de uma sobrevivente, eu quis fazer com que as pessoas se sentissem sendo levadas para um campo de concentração e sentissem como é estar no momento ali, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Eu não estava falando de 70 anos depois, se olhando o passado, eu estava falando daquele momento. E a Andressa, ela fez uma retratação, e a retratação dela foi sobre os judeus, que os judeus eram pessoas justas, que os judeus eram pessoas boas. Ora, não é essa a questão. Os judeus são pessoas como todas as pessoas, sabe? Judeus são como todos os outros. Então a questão da Andressa ela não falou nada sobre judeus. A questão que foi levantada é ela falar sobre um assunto do qual ela não conhecia. Foi ela se apropriar de uma temática de campos de concentração e banalizar, sabe? Que é o que acontece hoje. Banalizar esse assunto. Então volto a frisar aqui a razão de eu estar fazendo esse desabafo. Seguinte, gente, vamos estudar o Holocausto. Vamos trazer o Holocausto à tona. Vamos levar o Holocausto para as escolas, sabe? Para os jovens, para os não tão jovens, sabe? Por favor, vamos estudar esse absurdo desse período da história, sabe? Que só tem 70 anos, é muito recente, para que a gente realmente não repita esse tipo de barbárie e que a gente, né, não reproduza, sabe, afirmações como essa, sabe? Por favor, Andressa Mendes, leia mais, sabe? Conheça um pouco mais, porque você é uma formadora de opinião. Então isso é muito assustador. Não acho que ela seja antissemita, nem negacionista, nem revisionista.
sabe? Eu acho simplesmente que ela é desinformada. E uma pessoa desinformada não pode passar informações para os outros. Porque isso é que cria, gente, o que a gente está vivendo nesse mundo hoje, sabe? É um conjunto de histórias repassadas e repassadas e repassadas por pessoas que não conhecem direito a história.